A partir de 2021, novos deputados podem assumir cadeira na Assembleia Legislativa do Ceará. O prazo para a realização das convenções partidárias já chegou ao fim e alguns parlamentares devem concorrer nas eleições municipais, o que pode abrir caminho para os suplentes. 12 dos 46 deputados estaduais cearenses confirmaram candidatura para prefeito. De acordo com a lei eleitoral, eles não precisam deixar a vaga na Assembleia Legislativa temporariamente para fazer campanha. O advogado Leandro Vasques explica. A Lei Complementar 64 de 1990 é que disciplina basicamente as eleições no nosso país. E para aqueles mandatários, aqueles que exercem funções dentro do poder legislativo, sejam eles vereadores, deputados estaduais, federais, senadores, por exemplo, eles, por exercerem essa função no Poder Legislativo, não precisam se desincompatibilizar para concorrer a qualquer cargo, tanto a reeleição como a cargos no Executivo, como, por exemplo, nas eleições desse ano de prefeito. Então, concretamente falando, um deputado que deseja se candidatar a uma prefeitura, ele não precisa se desincompatibilizar da função. Inclusive, isso é facultativo a ele. Com o fim do prazo das convenções partidárias, tiveram as candidaturas apresentadas Vitor Valim, do PROS, Marcos Sobreira, do PDT, Agenor Neto, do MDB, Elmano de Freitas, do PT, Nelinho, do PSDB, Bruno Gonçalves, do PL, Patrícia Aguiar, do PSD, Nezinho Farias, do PDT e Júlio César Filho, do Cidadania. Já José Sarto, do PDT, presidente do Poder Legislativo Estadual, Renato Roseno, do PSOL, e Heitor Ferrer, do Solidariedade, disputam a Prefeitura de Fortaleza. Em alguns municípios, parlamentares aliados ao governador Camilo Santana, aqui no Parlamento Estadual, serão adversários na corrida por prefeituras do interior do estado. Disputas que serão acirradas e traumas nas alianças podem ser inevitáveis. A gente tem em várias partes do Ceará deputados que apoiam o Camilo na Assembleia Legislativa, mas que lá no seu interior eles acabam, de certa forma, disputando espaços, porque essa também é a orientação do governo, né? Em alguns municípios em que você tem vários aliados disputando a prefeitura, o governo fica neutro para que esses aliados possam disputar aquele espaço. O cientista político analisa ainda que existe uma tendência de aproximação das bases eleitorais. Para a maioria dos políticos brasileiros, e os cearenses não poderia ser diferente, o executivo ele é muito mais atraente que o legislativo. Estar no executivo significa fazer alguma coisa, transformar alguma realidade, significa ter o poder da caneta na mão, como eles falam. Estar no legislativo significa negociar com o outro, significa esperar a burocracia. Então, assim, grande parte dos nossos deputados estaduais, eles têm um desejo, sim, de ocuparem espaços no executivo. Quem vencer nas urnas já assume o poder executivo municipal a partir de 1º de janeiro de 2021, deixando a vaga na Assembleia Legislativa para o suplente. Mas o que acontece com quem não se eleger? O eventual deputado que se candidate a concorrer a uma prefeitura, se ele for vitorioso, naturalmente ele vai assumir o cargo no Poder Executivo e o primeiro suplente da eleição anterior da coligação dele, se houvesse coligação, assume a vaga dele, se efetiva como parlamentar, como deputado. Se eventualmente esse deputado que concorre a prefeito for derrotado na eleição, ele simplesmente retorna para a atividade dele no Poder Legislativo sem qualquer tipo de prejuízo.